Você é o Davi do seu Golias. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Após mais de 40 dias sem fazer vídeos, esse é o assunto que o Senhor me trouxe nesta semana. Na segunda-feira ele falou que já fazia 40 dias que eu não fazia vídeos e que já estava na hora de eu voltar. Bom, você é o Davi do seu Golias. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém vai aparecer para enfrentar aquele gigante que tanto tem lhe afrontado. Sabe aquele assunto que você deveria ter resolvido na segunda-feira e não resolveu? Deveria ter resolvido na terça e não resolveu. Resolvido na quarta e não resolveu. Sabe aquele problema que tem te afrontado dia após dia, semana após semana, de dia e de noite? Esse problema tem te afrontado e tem te feito te olhar de uma maneira como se você fosse incapaz de resolver isso, como se você fosse incapaz, que você não consegue vencer. Sabe esse pensamento que vem à sua mente, que você olha para si mesmo e pensa, não, eu não vou conseguir vencer esta questão, eu não vou conseguir resolver esse problema, que vem te afrontando dia após dia, que vem fazendo você se sentir cada vez mais incapaz, cada vez mais derrotado nessa questão? Pois é, esse é o seu gigante Golias. E eu lamento lhe informar que o Davi não vai aparecer para enfrentar esse gigante para você. O Davi vai ter que ser você. É você mesmo que vai ter que se levantar, mudar a sua mentalidade e perceber que você tem que enfrentar esse problema, que é você que vai ter que matar esse gigante. Derruba ele e depois arranca a cabeça para que ele não venha te afrontar de novo. Resolva esse problema de uma vez por todas. Não deixe que ele venha te frustrar dia após dia, novamente. Não permita que ele continue te afrontando, que ele venha fazer você se sentir cada vez mais derrotado. A palavra que o Senhor me entregou nessa segunda-feira foi sobre o gigante Golias e Davi, e ela está em 1 Samuel 17, e no versículo 3 tem um pequeno ensinamento que o Senhor me fez prestar atenção. Entre todos os ensinamentos que ele me trouxe sobre essa palavra, ele me mostrou num pequeno versículo que existe entre o povo de Deus e o lugar, entre o lugar que eles estavam e o lugar onde eles queriam chegar, existia um vale, um exército e um gigante. Isso mostra para nós que muitas vezes, entre o lugar que nós estamos e o lugar onde nós queremos chegar, nós vamos ter que percorrer alguns vales, nós vamos ter que enfrentar um exército, e muitas vezes é um exército de ensinamentos que nós não temos e que nós vamos ter que aprender. É problemas que nós vamos ter que resolver. É a experiência que nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que passar por problemas para nós aprendermos e também para termos experiência. Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar exércitos de críticas, de falta de auxílio, de falta de contribuição emocional daqueles que deveriam nos dar apoio, falta de incentivo e várias outras questões que nós temos que enfrentar. E não só temos que enfrentar vales, temos que enfrentar exércitos, como também nós temos que enfrentar alguns gigantes. E os gigantes são aqueles problemas que nós não enfrentamos no primeiro dia, porque parecia grande aos nossos olhos. E esse problema, ele veio nos afrontando de manhã, de tarde, de noite, um dia,
2 dias, 3 dias, e a gente foi esperando, e nós fomos nos espantando com o tamanho do problema, e nós tivemos medo de enfrentar esse problema, e esse problema foi crescendo e crescendo, até que, aos nossos olhos, ele parecia um gigante que não poderia ser vencido por nós. A gente começou a se sentir incapaz de enfrentar esse problema. Nós nos sentíamos cada vez mais envergonhados, cada vez mais derrotados. Esses são os gigantes que têm nos afrontado nos dias de hoje. E do mesmo jeito que Davi, sendo tão pequeno, sendo o menor da sua casa, sendo o menor do exército, e do mesmo jeito que ele conseguiu, nós também conseguimos. Porque não é com a nossa capacidade, assim como não foi na capacidade de Davi que ele enfrentou aquele gigante. Nem armadura ele usou. E mesmo assim ele venceu um gigante que o exército inteiro não teve coragem de enfrentar. Sabe por quê? Porque o segredo está no nome daquele que nós vamos enfrentar. É no nome do Senhor Jesus. É o Deus que nos acompanha, é o Deus que nos fortalece. É em nome dele que nós nos levantamos cada vez que nós caímos. E é em seu nome que nós enfrentamos as nossas batalhas, as nossas guerras, que nós atravessamos vales e vales e desertos. É com a companhia dele, com a força dele, que nós conseguimos atravessar esses vales, esses desertos, e também é com a força dele, é com a capacidade que vem dele que nós conseguimos enfrentar esses gigantes. Mas existe uma coisa que esse Deus não vai fazer por você, que é a sua parte, é dar o primeiro passo. Ele vai sustentar os seus pés, mas ele não vai dar os passos por você. Principalmente para as pessoas que enfrentam depressão. Deus vai te fortalecer, ele vai te capacitar a enfrentar essa doença. Ele pode te curar se você acreditar, se você pedir. Mas o primeiro passo é você quem tem que dar. Para enfrentar o gigante, Davi correu em direção a ele, enquanto todo o exército corria para longe do gigante. Você está correndo do seu problema? Ou você vai correr para o seu problema, derrubá-lo de uma vez por todas e acabar de vez com isso, acabar de vez com essa afronta? Esta é a palavra para a sua quinta-feira. O problema que você não resolveu na segunda, que não resolveu na terça, que não resolveu na quarta, você vai deixar na quinta-feira que mais um dia você seja afrontado, mais um dia que você se sinta, que você vá dormir se sentindo derrotado por ele novamente, e vai passar sexta, sábado, domingo, e mais uma segunda-feira você vai ter esperança de enfrentar esse gigante, de enfrentar esse problema, e vai voltar derrotado porque não fez aquilo que deveria ter feito? Pense nisso e não permita que passe nenhum só dia a mais que esse gigante afronte você.